Voltamos do nosso intervalo e nós estamos aqui com o Dr. Gustavo Salles, batendo um papo, conversando um pouco sobre direitos, sobre quais são as funções de um juiz e também, falando nisso, doutor, existem algumas vedações impostas à carreira da magistratura. Então, um juiz, ele não pode ter diversos empregos, assumir diversas funções, mas existe uma função que pode, né, que a Constituição permite, que é a função de lecionar. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Nós já vimos que o senhor gosta, tem afinidade até mesmo pelos livros, mas gostaria que especificasse um pouco sobre esse tema. Claro. Bom, é o seguinte, a Constituição estabelece praticamente um regime de dedicação exclusiva para o juiz. Então, tem dispositivos na Constituição, lá no artigo 93, em que se diz que são vedadas férias coletivas nos juízos de primeiro e segundo grau e que a atividade jurisdicional tem que ser prestada durante todo o ano, Sim. sem nenhum tipo de intervalo, inclusive com plantões nos feriados e finais de semana. Então, o juiz, ele tem essa dedicação praticamente exclusiva, tanto trazendo um pouco para a minha experiência pessoal, como juiz substituto aqui no DF, muitas vezes eu sou escalado para trabalhar nos plantões da madrugada, né, de meia-noite até meio-dia. Na última virada de ano, no último Réveillon, enquanto as pessoas estavam tirando as suas merecidas férias, alguns juízes estavam trabalhando, que era o meu caso. Finais de semana, de vez em quando a gente é colocado para trabalhar domingo, sábado. E aquele horário de meio-dia às 19, que é o horário que o fórum fica aberto, ele também é ilusório, porque Sim. se a gente tem muitas audiências para fazer durante a tarde, tem que estudar os processos pela manhã. E se aparecem casos urgentes para a gente decidir final de tarde, 18 horas, 18h30, deu 19 horas, a gente não vai encerrar. Vamos continuar decidindo e julgando e analisando os direitos das pessoas, da população. Então, como o legislador constituinte já tinha essa ideia de que o juiz teria que trabalhar bastante, a magistratura exige demais do magistrado, colocou uma das vedações, são várias vedações ao juiz, uma delas é que ele não possa exercer qualquer outra função, qualquer outra, pública ou privada, salvo lecionar, salvo o magistério. Então, de tão importante que é a educação, a liberdade de aprender, a liberdade de ensinar, o legislador constituinte falou, o juiz não pode fazer mais nada, mas ele pode ser um educador. E junto com, nesse cenário dessas restrições, são variadas. O juiz não pode exercer atividade político-partidária. O juiz, depois que se aposenta ou pede exoneração, ele tem que ficar 3 anos sem poder advogar perante o tribunal que ele serviu. Então, por exemplo, se eu pedir exoneração e for publicada a minha exoneração hoje, eu tenho que ficar daqui até 3 anos sem poder advogar no Distrito Federal. Sim. Então, são várias vedações. O CNJ estabelece muitas recomendações para que o juiz tenha uma certa cautela nas redes sociais. Então, o juiz não pode sair falando o que ele quiser em rede social, ele tem que se abster de alguns debates mais polêmicos, porque o juiz acaba que é um espelho da sociedade. Espelho, exatamente. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Para o lado bom porque ele é um exemplo, né? E para o lado ruim também porque ele está sempre em evidência. Então, qualquer equívoco, qualquer situação, também já o judiciário está muito em evidência, né? E como um espelho e com essa possibilidade de ser um educador, eu creio que essas duas coisas se compatibilizam. E esse papel de educador, então, a Constituição permite. E aí o juiz pode ser professor em escola particular, em escola pública, para crianças, para adultos, para concursos públicos, como é mais Sim. o meu caso. O juiz pode ministrar palestras, conferências e pode, obviamente, escrever também em qualquer área, inclusive na área da educação, como eu gosto bastante, outros colegas da magistratura também gostam. Então, essa compatibilização da magistratura exclusivamente com o magistério é um propósito realmente do nosso sistema constitucional, mostrando a importância que tem a educação no nosso país. Sim, com certeza. E é interessante, né, como até eu acho que eu já havia comentado com o senhor,
que a educação é algo basilar de toda a população. Inclusive, se a gente tivesse uma educação melhor, muitos problemas com certeza não chegariam a acontecer. Com certeza. E acredito que é uma função essencial, no seu caso em específico, porque você leciona mais especificamente nessa questão dos concursos. E são servidores públicos, como bem foi colocado, são pessoas que estão servindo a população. Então é interessante ter pessoas capacitadas tecnicamente e também a nível de consciência, de humanidade. A gente sabe que o juiz ele tem que lançar mão de diversos princípios, equidade e uma série de outras coisas, porque você não está lidando ali com papéis, com números. A gente está lidando com direitos, com pessoas, com vidas. Realmente eu acredito que se o servidor público tiver essa mentalidade, as decisões vão ser cada vez mais justas, cada vez mais de acordo com os preceitos constitucionais, certo? Não, com certeza, né? Endosso essas palavras, com certeza. Essa relação humanizada, ela tem que existir. E isso acaba sendo imposto cada vez mais pela legislação e pelos órgãos de controle. Então, por exemplo, só para citar um exemplo, antigamente, quando eu entrei em 2017, ainda não tinha muito processo eletrônico, era tudo físico. Sim. Então, quando a gente analisava, a pessoa foi presa em flagrante, e aí o juiz tem que analisar se vai converter, vai manter preso, converter em preventivo, ou vai relaxar a prisão porque tem alguma ilegalidade, ou vai deferir a liberdade provisória para a pessoa responder àqueles fatos solta. Antes, o juiz apenas analisava o auto de prisão em flagrante, né? Algumas folhas que chegavam para a gente. E lá do gabinete a gente analisava. Agora, de poucos anos para cá, foi instalada a audiência de custódia. Então, o preso é levado na presença do juiz, a gente conversa com o cidadão, né? Não é só ali o papel, e pode esclarecer alguma situação com algumas limitações, mas é possível. Então, essa relação com as pessoas e não só com o papel, isso vem evoluindo também, vem evoluindo bastante. Evoluindo bastante. Doutor, eu gostaria que você explicasse agora pra gente um pouquinho sobre como que é essa relação do judiciário com os outros poderes da República. Esse é um tema bastante instigante e muito importante para o momento que a gente vive, em que se vê o judiciário tomando decisões contrárias a decisões prévias tomadas por outros poderes. Eu queria explicar isso aqui bem rapidinho, mais ou menos o seguinte. Existe um princípio chamado princípio da separação de poderes. Ele vem desde a Grécia Antiga, desde Aristóteles, passa por alguns filósofos do século XVII, século XVIII, John Locke, Montesquieu, até chegar na sua forma mais bem acabada, que, na verdade, depende de cada sistema. Então, lá nos Estados Unidos, a separação de poderes é uma, aqui no Brasil é outra, na Alemanha é outra. E na nossa Constituição, temos no artigo 2º que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Se eles são harmônicos entre si, é porque eles têm que colaborar na consecução do bem público, né? Do interesse público. Sim. E a Constituição prescreve maneiras em que um poder acaba intervindo na atuação dos outros poderes, mas isso é autorizado pela Constituição. Então, vou dar alguns exemplos. Quando o Poder Legislativo vai editar uma lei, vai aprovar, votar uma lei, antes de ela ser aprovada, ela tem que passar no âmbito federal, pelo Presidente da República. E o Presidente da República pode vetar o projeto de lei. Ele pode falar, não, esse projeto de lei não é compatível com o interesse público ou não é compatível com a Constituição. E veta. O Executivo está interferindo na função legislativa. Também é possível que, quando se vá nomear um ministro para o Supremo Tribunal Federal ou para algum tribunal superior, a Constituição exige que haja uma sabatina desse candidato perante o Senado Federal. Então, o Senado está, de algum modo, controlando quem vai ocupar um cargo importante no Judiciário. E o Judiciário também, de algum modo, interfere nos outros poderes, por exemplo, quando a Constituição permite que o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade, a invalidade de uma lei editada pelos nossos representantes do povo, pelo Parlamento. Então, a Constituição vai estabelecer como funciona esse relacionamento entre os poderes. Mas isso, teoricamente, é fácil de entender, mas na prática é muito difícil. Então, por exemplo, em cenário de pandemia, aqui no Distrito Federal, e creio que praticamente todos os estados, os governadores tiveram que, em algum momento, tomar uma posição sobre abrir ou fechar escolas, ou o comércio. Vamos supor que o governador, então, entenda que é tempo de fechar as escolas e o comércio, para evitar a disseminação do coronavírus. E isso vai até o judiciário, provoca para o judiciário
ver se isso é compatível com a nossa Constituição. E aí, de repente, o governador, passam-se alguns meses e ele fala, não, é hora de abrir de novo. E as pessoas de novo provocam o judiciário, não, tem que fechar. E será que é legítima a opção de um juiz determinar que se fechem novamente as escolas, o comércio? Seria que ele não estaria invadindo a competência política do governo? O governador foi eleito para ter responsabilização, inclusive política, pelas suas posições. O juiz, às vezes, não decide sem ter essa responsabilidade política, tem outras responsabilidades. Então, na prática, é mais difícil de saber como se dá o relacionamento entre os poderes. Mas isso mostra o quanto que o direito não é uma ciência fechada, é aberto a diversas interpretações. O judiciário é um poder muito singularizado, enquanto o legislativo e o executivo atuam de maneira mais conjunta, o judiciário sempre ficou um pouco mais afastado. E, para fechar esse raciocínio, a nossa Constituição atual, de 88, ela acaba dando bastante poder para o judiciário. O judiciário acaba sendo um controlador dos demais poderes, como esse exemplo que eu citei, como um exemplo de o legislador edita uma lei e o judiciário diz, não, essa lei aqui não é válida, ela contraria direitos fundamentais que estão na Constituição. Então o judiciário acaba controlando, de certo modo, outros poderes. Há uma expansão enorme, que não é só do Brasil, no mundo inteiro isso vem acontecendo. Então o relacionamento é complicado entre os poderes, mas há uma harmonia, como prescreve o texto da Constituição. Sim. Lembro muito de Montesquieu, quando você fala que falava muito sobre essa questão. Quem estuda direito e está assistindo a gente vai lembrar do primeiro ano de faculdade ali, estudando separação de poderes, Montesquieu. Exatamente, que é um livro, inclusive, com uma linguagem bem carregada, bem rebuscada. Uhum. Eu lembro que na época deu trabalho para entender o que ele estava falando ali. Talvez hoje, com a bagagem, eu consiga compreender mais. Está na minha lista para ler novamente. Mas é um assunto complexo, doutor, realmente. Não é um assunto simples, é um assunto complexo, que é importante a gente entender como que funciona essa relação. E na prática, acredito que aí no dia a dia as pessoas assistem o jornal e conseguem visualizar que existe uma harmonia ali. Mas é importante também entender, né, como se procede, porque acho que conhecimento é uma ferramenta importante para o cidadão. A gente vai então agora chamar um intervalo, mas no próximo bloco tem mais. A gente tem mais assunto aqui interessante para falar.